Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado até o fim da aula. Olá, galerinha do 8º ano, vamos lá para mais uma correção. Atividade do dia 11 de maio, proporcionalidade entre grandezas. Então, veja bem, primeira questão nós temos: identifique quais são grandezas proporcionais, diretamente ou inversamente, e quais não são proporcionais, certo? Então, vamos lá. Letra A quantidade de um produto comprado e o valor a ser pago. O que é que você acha, que grandeza é essa? Proporcional, diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Ou não proporcional? Veja bem, se você for levar a questão a quantidade de um produto, digamos que a grandeza A, quantidade de um produto comprado, e o valor a ser pago. O valor a ser pago é a outra grandeza. Então, se eu aumentar a quantidade de produto, é claro que vai aumentar o valor a ser pago, certo? Então, na medida que aumentar a quantidade do produto, na mesma proporção vai aumentar o valor a ser pago. Então, quando as grandezas aumentam na mesma proporção, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, tá certo? Então, letra A, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Vamos botar aqui o G de grandeza, e aí diretamente proporcional. Ok? Pronto. Letra B. A quantidade de água utilizada para tomar banho é uma grandeza. E a quantidade de água utilizada para lavar louça é uma outra grandeza. Aí eu pergunto, o que é que tem a ver a quantidade de água para tomar banho com a quantidade de água para lavar roupa? Será que é proporcional ou diretamente proporcional direta ou inversamente proporcional? Então você vai perceber que não tem nada a ver, são duas grandezas separadas, né? Então, nesse caso, nós vamos dizer que não são proporcionais, ou seja, não são grandezas proporcionais. Tá certo? Não são grandezas proporcionais. Acertou quem fez assim. Letra C. A vazão, processo de esvaziar o líquido contido em um recipiente, da mangueira de um caminhão de bombeiros, e o tempo necessário para esvaziar o reservatório. Pronto, aí o que nós vamos perceber aqui? Vamos levar em consideração a grandeza vazão, né? A vazão da mangueira de um caminhão de bombeiros, né? E a outra grandeza, o tempo necessário para esvaziar o reservatório. Então, veja bem, quanto maior for essa vazão, né, da mangueira do caminhão, quanto maior for essa vazão, o que é que acontece com o tempo necessário para esvaziar o reservatório? Menos tempo vai ser necessário para esvaziar o reservatório, né? Porque a vazão maior vai secar mais rápido, né? Quanto maior a vazão, menos tempo vai ser necessário para esvaziar o reservatório. Então, observe o seguinte: na medida que aumenta a vazão, diminui o tempo gasto. Então, veja bem, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então, aqui está claro que é grandeza
inversamente proporcional. Confere? Pronto. Vamos para o item D. A idade e a medida da massa de uma pessoa. O que é que tem a ver a grandeza, a idade e a medida da massa de uma pessoa? Será que existe alguma proporcionalidade aqui? Será que quanto maior a idade vai ser menor a massa, a medida da massa de uma pessoa? E será que quanto maior a idade vai ser maior a massa de uma pessoa? Então, a gente sabe que não. Então, nesse caso, a gente percebe que nós temos mais uma situação que não faz parte das grandezas. Então, não são proporcionais, né? Pode até ser grandeza, mas não proporcionais. Não são proporcionais. Entendido? Então, acertou quem fez assim. Primeira, grandeza diretamente proporcional. A letra B, não são proporcionais. Letra C, inversamente proporcional. E a D, não são proporcionais. Ok? Nossa próxima questão. Veja o quadro abaixo como estão relacionados o preço e a duração de alguns pacotes de TV a cabo. Veja bem, nós temos a grandeza preço, que é dado em reais, né? Temos a duração em mês, né? Aí você observa aqui a quantidade. Veja bem, preço de 150 passou para 300, de 300 para 600, de 600 para 1.200. O que é que a gente percebe aqui? Que essa grandeza ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando, na realidade ela vai duplicando aqui, ela vai todo tempo duplicando, ó. 150 vezes 2, 300 vezes 2, 600 vezes 2, 1.200. Na grandeza duração, que é em mês, tem a mesma coisa, ó. Também observa que vai aumentar na mesma proporção. De 2 passa para 4. 2 vezes 2, 4. Certo? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a gente já sabe que, na medida que a grandeza preço aumenta, a grandeza mês aumenta na mesma proporção. Então, que tipo de grandeza nós estamos falando? De uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos ver o que é que pede o item A. O preço e a duração dos pacotes são diretamente ou inversamente proporcionais? Então está bem claro que é diretamente proporcional, né? Diretamente né? Corrigindo aqui, proporcional. Vamos botar no singular. Diretamente proporcional. E aí pede para justificar. Qual seria a justificativa aqui? É o que eu já vim explicando. Na medida que a grandeza, vamos chamar a grandeza preço, né? Na medida que a grandeza preço aumenta, a medida mês, né? Que é duração, a medida mês também aumenta, né? Ou seja, aumenta na mesma proporção. Na mesma proporção, que aqui a gente vê que vai todo tempo duplicando, né?
mesma proporção. Pronto, aqui já fica bem entendido. Agora vamos para o item B. O item B está pedindo o quê? Qual o preço P em real e a duração M em um mês dos pacotes de TV a cabo? Aí você vai observar o seguinte: se em 2 meses o valor foi R$150, né? Então, isso quer dizer que em um mês vai ser o quê? Vai ser a metade de 150, ou seja, em um mês vai ser metade de 150, R$75, ok? Pronto, tá respondido. Letra C. Quanto uma pessoa vai pagar por um pacote de 2 meses? A resposta também já está aqui. Pacote de 2 meses, a pessoa vai pagar quanto? R$150. Então, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar aqui P de pacote de 2 meses igual R$150, ok? Letra D. Qual é a duração? Veja bem, qual é a duração do pacote de TV a cabo de uma pessoa que pagou R$1.500? Aí nós vamos voltar aqui para a tabela. Veja bem, vamos construir aqui mais aqui uma coluna, né? Para poder a gente colocar a próxima grandeza. Veja bem, aqui vai crescendo sempre ao dobro, né? Só que nesse caso aqui está dizendo que o pacote, né, de TV a cabo, no caso aí a duração, eu não sei quantos meses são, mas eu sei que o valor vai ser R$1.500. Então aqui vai ser R$1.500. Então, qual vai ser aqui a quantidade de mês? Aí se você for observar, vamos lá, vamos voltar aqui do começo. A gente observa que em 2 meses é R$150, né? Isso levando em consideração que um mês seria R$75. Se 2 meses passou para R$150, em 4 meses passou para R$300. Isso quer dizer que, só observe comigo o raciocínio aqui. Se eu aumentar aqui 4 meses aqui, de 16 meses, vamos colocar 20 meses. Se eu colocar 20 meses, então estou colocando, além desse daqui 16, estou colocando 4 meses a mais. Então 4 meses a mais vai aumentar quanto? R$300. Se eu tenho 1.200, 1.200 mais 300 vai dar quanto? 1.500. Então nesse caso eu vou conferir que aqui vai passar exatamente para 20 meses, certo? E aí uma forma de você estar comprovando, se você tem, na realidade tem diversas formas de você comprovar esses resultados, certo? Por exemplo, se você multiplicasse aqui 2 vezes 300, né, em forma de cruz aqui, só uma comparação, 2 vezes 300, 600. 4 vezes 150 também daria 600. Então essas multiplicações aqui, elas conferem para comprovar que eu estou certo. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 600, 4 vezes 6, 24, acrescento 2 é 2.400. Se eu pegar 4 vezes 3 dá 24, 2 zero, daria também 2.400.
Então, você observa o que vai conferir. Se eu fizer aqui, vai dar a mesma coisa, certo? Conclusão, o valor, ao pagar R$ 1.500, eu vou estar pagando, né, durante 20 meses. E aí nós podemos colocar aqui como resposta qual é a duração do pacote de TV a cabo de uma pessoa que pagou R$ 1.500. Então, a pessoa vai ter um pacote com 20 meses, ok? Essa seria a nossa resposta. Foi um pouco mais complicado, mas eu acredito que dê para entender, ok? Nossa questão 3, também tem uma tabela aqui para a gente completar. Observe. Uma comissão de alunos resolveu alugar uma van para uma viagem. A tabela abaixo relaciona o número de alunos que aceitaram viajar com o preço que cada um irá pagar. Então, veja bem. Número de alunos vai ser uma grandeza e o preço, né, por aluno vai ser a outra grandeza. Então, o que é que nós vamos entender aqui? Do 5 passou por 10, então aumentou o dobro, né? Do 10 passou não sei para quanto, né? Nós vamos completar. Não sei quanto passou para 40, de 40... Ou seja, a gente vai percebendo aqui que está havendo aqui o quê? Um aumento, um acréscimo. E se o aumento for na mesma proporção, está aumentando o dobro, né? De 5 para 10, aumentou o dobro. 5 vezes 2, 10. E aí, se a gente for observar aqui, nós vamos ter a mesma proporção. De 10, passa para quanto? 10 vezes 2, daria 20. Então, aqui nós teríamos 20, completado. De 20, passou para quanto? 40. 20 vezes 2, 40. Confere. Vamos deixar até aqui. Agora, vamos para cá. De 5... para cada 5 alunos, eu tenho aqui R$80. Aumentou a quantidade de aluno, você observa pelos outros valores que está diminuindo a quantidade do preço em reais. Se aqui aumentou o dobro e aqui vai diminuir, então vai diminuir na mesma proporção, ou seja, vai reduzir pela metade. Qual é a metade de 80? 80 dividido por 2, que vai dar 40, certo? Observe que de 40 já caiu para 20, também reduziu pela metade. 40 dividido por 2 também vai dar 20. E aqui não aumentou o dobro, então aqui para cá também reduz pela metade. 20 dividido por 2, 10. Então aqui vem o 10. Agora do 10 caiu por 8. Se tivesse caído por 5, tinha reduzido pela metade. Mas agora não reduziu pela metade, né? Reduziu bem menos. E aí como é que nós vamos chegar agora no próximo valor? Aí tá complicado, não tá? Mas nós vamos descobrir uma tática já para poder a gente comprovar esse valor aqui. Pronto, vamos aqui descobrir uma estratégia, né, que a gente possa chegar a esse valor aqui, já que nós já percebemos que a grandeza aqui da esquerda para a direita, né, você observa aqui na primeira grandeza, ela está sempre aumentando na mesma proporção. Na medida que a primeira grandeza aumenta na mesma proporção, a segunda grandeza diminui na mesma proporção. Então, nós já sabemos que trata-se de uma grandeza inversamente proporcional, porque na medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, certo? Agora, vamos só descobrir esse valor aqui, e aí eu vou utilizar uma estratégia bem simples. Tem várias formas de descobrir, mas eu vou utilizar uma bem simples que eu considero. Se eu pegar a grandeza
número de aluno, multiplicar pelo preço, né? Eu vou encontrar quanto? Por exemplo, vou multiplicar, aqui está o sinal de multiplicar, 5 vezes 80. 5 vezes 80, eu vou pegar 5 vezes 8, dá 40, né? 5 vezes 8 dá 40, acrescento o 0, então dá 400. Se eu pegar, mesma coisa, 10 vezes 40, ou 40 vezes 10, 1 vezes 4 dá 4, acrescento os 2 zeros da multiplicação, também dá 400. Você observa que todas as multiplicações nesse sentido é para dar 400. 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Acrescento os 2 zeros da multiplicação, 400. 40 vezes 10, ou 10 vezes 40, 1 vezes 4 dá 4. Acrescento os 2 zeros da multiplicação, também dá 400. Conclusão, que o número que eu multiplicar por 8 tem que dar também quanto? 400. Muito bem. Então, qual será o número que eu multiplico por 8 que dá 400 e que vai ser maior do que 40, né? Porque essas grandezas aqui vão aumentando. Então, é claro que você vai perceber que é o 50. Não é isso? 8 vezes 5, 40. Acrescento 0, 400. Então, encontramos esse valor de uma forma bem simples, tá certo? Agora, completada a tabela, que é o que está pedindo no primeiro momento aqui, que eu poderia até considerar como letra A, se fosse o caso, complete a tabela. Já está completa. A primeira parte já foi feita. Segunda parte. O número de alunos e o preço pago são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, nós já percebemos que trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou dizer que trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Vou repetir. Na medida que uma grandeza duplica ou aumenta, a outra diminui ou reduz, né, na mesma proporção, né? De 5 passou para 10, de 80 caiu para 40. Aqui aumentou o dobro, aqui reduziu pela metade. Então, grandeza inversamente proporcional. E a justificativa está bem claro. Mesmo sentido, né? Ó, nós vamos dizer que na medida que a grandeza, em vez de aluno, vamos colocar a grandeza A, pra gente, né? Na medida que a grandeza A, vamos chamar aqui de grandeza A agora. Na medida que a grandeza A aumenta, a grandeza, vamos chamar aqui de grandeza B. A grandeza B diminui, né? Ou reduz, diminui na mesma proporção. Ok? Pronto, então essa é a nossa justificativa. Questão 3, corretíssima. Agora, questão 4, muito simples, né? Questão 4, observe aí. Agora chegou sua vez de completar
os espaços de modo que seja uma grandeza proporcional direta. Vamos lá? Então já está dizendo que eu vou completar uma grandeza proporcional direta. Então já sei que é uma grandeza direta. Grandeza diretamente proporcional na medida que a grandeza A, que é lata de areia, na medida que a grandeza lata de areia aumenta, a grandeza lata de cimento vai aumentar na mesma proporção. Então as duas grandezas vão aumentar na mesma proporção, certo? Vamos lá. Então para areia, para 5 latas de areia, eu vou utilizar uma lata de cimento. Para 10 latas de areia, eu vou utilizar quantas latas de cimento? Aí você observa, do 5 para o 10 aumentou o dobro. E aí, o dobro de 1 é quanto? É 2. Muito bem, é 2. Certo? Aí se eu for levar em consideração a grandeza inicial aqui, de 5 latas de cimento, passou para 15, não foi? Então, 5 vezes 3 daria 15. É como se eu multiplicasse aqui por 3, né? 5 vezes 3, 15. Agora eu vou multiplicar 1 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 3. Aí você já percebe, então a sequência é essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já vai matar a charada e descobrir que se aqui vai aumentando de 5 em 5, então aqui vai aumentando de 1 em 1. Muito bem. 4, 5 e 6. E aí, para poder eu comprovar se realmente eu estou certo, uma forma que eu acho também bem simples de comprovar isso, nesse caso agora é multiplicar em forma de cruz, de x. 2 vezes 5, 10. 1 vez 10, 10. Comprovou. Se eu pegar agora essas duas, 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. Se eu pegar daqui para cá, 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15 também vai dar 60. 4 vezes 25, 100. 5 vezes 20 também vai dar 100. A última, só para finalizar. Se eu pegar 5 vezes 30, vai dar 150. Se eu pegar 6 vezes 25, também vai dar 150. Então, já comprovei que a minha tabela está certíssima. O que é que eu tenho que fazer ainda na questão 4? Mais nada, já está completa, né? Não tem mais, está pedindo mais nada aqui. Então, vamos concluir agora com a questão 5. Questão 5, vamos lá. Agora, continuando a ver proporcionalidade, será que em 1/2 e 1/4 de bolo teremos proporcionalidade direta? Será que de 1/2 para 1/4 nós temos uma proporcionalidade direta? Então nós vamos descobrir agora. Só que para isso nós vamos preencher a tabela até chegar no 1/2 e no 1/4, certo? Mas o que é que nós vamos perceber aqui de inicial? Do 1, passou por 2, passou por 3. Qual a observação que a gente faz aqui? Se de 1 passou por 2, aumentou o dobro. Porque 1 vezes 2 vai dar 2. Então de 16 vai passar para quanto? Por dobro. Dobro de 16, 32. Pronto, então nós vamos continuar aqui. Aí o que é que eu percebo? Se eu levar em consideração aqui, eu estou percebendo que essa grandeza está aumentando até o 10. Só que quando ela chega aqui, ela vai diminuir, ela vai cair de 10 para 1/2, ou seja, a metade de 1. E aqui 1/4, ou seja, 1/4 de um bolo. Eu dividi um bolo
em 4 partes. Então, até aqui ela aumenta, daqui para cá ela diminui. E aí, nós temos que entender isso no final. Se eu levar até aqui como diretamente proporcional, isso aqui tem que aumentar na mesma proporção. Mas você poderia pensar, professor, mas não poderia ser reduzindo, não? Enquanto essa vai aumentando, essa vai diminuindo. Imagine que se de 1 passou para 2, aumentou o dobro. Se fosse reduzir o dobro, de 16 ia cair para 8, né? Só que aí não tem sentido, porque você tem que levar em consideração o bolo. Então, o bolo, eu vou fatiar o bolo. Eu vou transformar este bolo em 16 fatias. Então, um bolo tem 16 fatias. É claro que 2 bolos vai ter o dobro de fatia, por isso que é 32 fatias, certo? 3 bolos vai ter o triplo de fatia, ou seja, 3 vezes 36. Né? Que 3 vezes 36 vai dar quanto? 48. Vai dar 48. E aí, 10 bolos vai dar quantas fatias? Se 1 vai dar 16, 10 vai dar quanto? 10 vezes 16. Que 10 vezes 16 vai dar 160 fatias. Entendido até aqui, né? Agora, vamos lá. Agora aqui, reduziu. Essa grandeza daqui para cá, eu não tenho mais aumento de bolo. Agora eu tenho 1/2, né? Representa 0,5, ou seja, a metade do bolo. Então, se eu pego agora uma metade do bolo, é claro que a metade do bolo vai ter quantas fatias? Se um bolo tem 16, a metade do bolo vai ter a metade de 16, que seria, muito bem, 8 fatias. Entendido? 1/4. 1/4 do bolo é decimal 0,25. Em porcentagem seria 25% do bolo. Então, eu pegar um bolo e dividir em 4 partes. Não é isso? Então, já está dizendo. Se um bolo tem 16 fatias, 1/4 do bolo é eu pegar, no caso, 16 dividido por 4, que daria 4 fatias. Então, 1/4 do bolo vai ter 4 fatias. Então, observa que, na medida que foi reduzindo a quantidade do bolo, também reduziu a quantidade de fatias. Reduziu a quantidade de bolo, reduziu a quantidade de fatias. Agora, vamos entender o que é que eu quero nessa questão. Primeiro, letra A, complete a tabela acima. Já está completo, acredito que bem entendido. Então, está respondida a letra A. Tabela. Letra B. Diga se a grandeza é proporcional, direta ou indireta. O que é que vocês acham? Aqui vai aumentando, aumentando. Aqui vai aumentando, aumentando. Daqui para cá diminui, daqui para cá diminui. Ou seja, na medida que essa grandeza bolo aumenta, essa aumenta na mesma proporção. Na medida que essa diminui na mesma proporção. Isso nos leva a crer que a grandeza ela é proporcional direta, certo? Então, trata-se de uma grandeza proporcional direta ou, posso dizer, diretamente proporcional. Dá no mesmo, né? Diretamente proporcional. Ok? Mas aí tem que justificar. Então, como é que nós vamos justificar? Será que é a mesma justificativa das anteriores? Aí você pode dizer o quê? Na medida que a grandeza bolo aumenta, a grandeza fatia aumenta na mesma proporção. Não é isso? E na medida que a grandeza bolo diminui, a grandeza fatia também diminui na mesma proporção.
Então é isso que nós vamos justificar, né? Porque daqui para cá está aumentando, daqui para cá está aumentando na mesma proporção. Daqui para cá está diminuindo, daqui para cá também está diminuindo na mesma proporção. Então aumentou ou diminuiu na mesma proporção, diretamente proporcional, ok? Então vamos só escrever aqui para gente entender melhor a justificativa. Vou colocar aqui, porque na medida que a grandeza, à medida que a grandeza bolo aumenta, a grandeza fatia, né? Fatias aumenta também. Aumenta na mesma proporção. Mesma proporção. E aí, a outra parte. E, então, o izinho aqui, né? E na medida que a grandeza, resumir aqui, o G de grandeza, bolo diminui, a grandeza fatias diminui também, né? Diminui na mesma proporção. Pronto, então, completada a nossa correção com sucesso, né? Grandeza diretamente, inversamente proporcionais é simples, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Tem questões que são bem mais complicadas. A gente tem que ter muita atenção para poder a gente não fazer errado. Primeira coisa é descobrir se a grandeza é diretamente ou é inversamente proporcional, para depois a gente passar para as estratégias, tá certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado todas as suas dúvidas, né? Ok, então finalizamos nossa aula aqui, né? Para provar que você gostou dessa aula, que você tirou suas dúvidas, né? Deixa aí seu gostei. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Assine aí ativa o sininho da notificação, né? Para você receber em primeira mão toda vez que eu lançar uma videoaula, né? Seja de correção ou não, né? Você está sempre acompanhando o canal, certo? E aí eu percebi que chegou aqui um novo estudante, né? Olha aí, também gostando da matemática aqui, uma esperançazinha nova. Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima aula.